Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E você já ouviu falar sobre ETFs? Na minha opinião, esse é o jeito mais fácil que existe de investir nesse mundo, com diversificação e facilidade. Então eu vou te explicar nesse vídeo aqui exatamente o que são os ETFs, como que você poderia investir, por exemplo, em fundos imobiliários, ou em dólar, investimentos no exterior, ou mesmo em ações aqui do Brasil, através desse instrumento. Então já se inscreve aqui no canal, são 3 vídeos por semana e compartilha isso com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time! Então vamos lá, galera, o que são os ETFs, né? Ou então os ETFs, né? Porque é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que se a gente for traduzir aqui livremente, são fundos negociados na bolsa, né? Que a gente costuma também falar que são fundos de índice. Então, basicamente, é como se fosse um fundo de investimentos, só que ele é negociado lá na bolsa de valores, então é um investimento passivo, ou seja, você não escolhe exatamente quais ações tem dentro desse fundo. Porém, é muito simples e muito fácil, porque você compra apenas um ativo e dentro desse ativo, que é esse fundo, existem várias ações, vários ativos lá dentro dele. E você vai entender direitinho porque agora eu vou te mostrar na tela, por exemplo, um ETF, um ETF aqui no Brasil de fundos imobiliários. Então, galera, esse aqui é o site desse ETF que replica o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, tá? Ele tem essa sigla aqui, ó, XFIX11. Então, com esse ticker, você entra lá na Bolsa de Valores, na sua corretora e compra esse fundo imobiliário aqui. E aqui o interessante é o quê? Essa composição da carteira. Olha só, agora você vai entender muito bem o que significa um ETF. Vamos pegar aqui por peso. Quer dizer que dentro do XFIX, você vai ter um pouquinho desse fundo imobiliário aqui, o KNP11, um pouquinho de KNR, um pouquinho de HGLG, um pouquinho de XPLG, vai 5,97% é a maior participação de um dos fundos. Ou seja, na prática, esse fundo aqui, esse ETF, ele tem 87 fundos imobiliários dentro da carteira dele, tá? Então você simplesmente compra um ativo e você está comprando um pouquinho aí de 67 ativos. Então é muito simples e muito fácil, tá? Só que, por exemplo, esse ETF aqui de fundos imobiliários não é um que eu gosto muito, tá? Daqui a pouco eu vou até te mostrar alguns que eu gosto mais. E por que eu não gosto tanto do ETF de fundo imobiliário, que nem esse daqui? Principalmente porque eu não acho que é o maior potencial de rentabilidade, tá? Vou até pegar a rentabilidade histórica aqui para mostrar para vocês. E em 6 meses, mais ou menos, que tem esse fundo, ó, ele está praticamente no 0 a 0, né? É óbvio que quem comprou aqui no período de maior baixa, estivesse vendido na maior alta, teria aí um ganho de, sei lá, uns 4% em mais ou menos 2 meses, teria que pagar um imposto de renda em cima desse lucro, né? Se compra e vende com lucro um ETF, tem imposto de renda de 15%, mas assim, é óbvio que ele replica o que acontece no índice dos fundos imobiliários. Mas por que eu não gosto tanto? Porque como eu conheço bem o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil e tudo mais, eu prefiro escolher os 5, 10 ou 15 fundos, aqueles melhores, tá? Ao invés de eu pegar um pacotão com 87 fundos, eu prefiro escolher ali o top 10, porque assim, se eu comprar essa grande média aqui, eu vou ficar no mais ou menos, né? Não vai ser nem tão bom e nem tão ruim, né? Eu prefiro então escolher os 10 melhores, na minha opinião, para o meu sentido, né? Agora, para quem que é interessante investir num ETF? Por exemplo, para quem tem pouco dinheiro, porque com R$100 mais ou menos aqui nesse exemplo você já consegue comprar. Quem não tem tanto conhecimento assim do mercado, então quer conseguir essa grande média, porque no longo prazo você vai conseguir uma média interessante, né? Você não vai ter um prejuízo, por quê? Essa diversificação te protege, tá? Você não vai ter o maior potencial de ganho e nem o pior potencial, tá bom? Então é uma grande média e isso é interessante. Por isso que já é o segundo ponto que eu trago nesse vídeo aqui, que são os ETFs com exposição ao exterior, né? Porque como eu disse, eu, por exemplo, conheço bem o mercado interno aqui do Brasil, né? É o meu dia a dia. Agora, eu não conheço tanto assim o mercado global, nem mesmo o mercado em dólar nos Estados Unidos, né? Então, para isso, eu gosto dos ETFs, né? E eu até falei para vocês outro dia que eu encontrei um aplicativo que deixa muito fácil esse investimento aí nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, porque agora eu vou te mostrar 2 ETFs que você compraria, estaria exposto ao mercado norte-americano. Dá só uma olhada. O primeiro deles que eu quero mostrar é esse aqui, ele se chama SHV.
tá? E ele compra títulos públicos do Tesouro Nacional lá dos Estados Unidos. Ou seja, sabe o Tesouro Direto aqui no Brasil? É o similar aos Estados Unidos, né? Que seriam esses títulos públicos. Então, esse ETF, por exemplo, replica esses títulos públicos de curtíssimo prazo, até 1 ano. Ou seja, é o ativo mais seguro do mundo, né? Então, é um ETF extremamente seguro, como o outro que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o TLT. Nesse caso, ele pega títulos do Tesouro dos Estados Unidos também, mas ao longo prazo, ou seja, acima de 20 anos, ok? E como que você faz para investir em um ativo desse que é tão seguro? Eu acho legal porque estou exposto ao dólar, né? E lá nos Estados Unidos está muito seguro, então eu vou ganhar praticamente só a variação cambial disso daí, de repente um pouquinho a mais, porque tem esses gestores trabalhando. E eu consigo isso através desse aplicativo que eu vou mostrar para vocês agora, que se chama Nomad. Dá uma olhada. Eu clico aqui, eu já entro na tela inicial, clico aqui em investimento e eu já posso clicar aqui nos detalhes da carteira, que você vai ver que é uma carteira completa e formada apenas de ETFs, né? Então, por exemplo, 35,6% dessa minha carteira que está aqui é desse ETF aí super seguro, que é o SHV, tá? E ele tem um pouquinho também do TLT. Como é longo prazo, ele tem um pouquinho mais de risco. Como eu selecionei essa carteira aqui extremamente cautelosa, ele vai escolher os ativos mais seguros. Então você vê, já tem uma diversificação muito simples, né? E é só eu clicar, com um clique eu estou comprando toda essa carteira aqui de ETFs. Não tem diversificação mais fácil no mundo para fazer, então estou exposto ao dólar e estou ganhando um pouquinho também com essa gestão aqui dessa carteira. É óbvio que tem uma taxa de administração, faz todo sentido, é de 0,5% do patrimônio que eu colocar, mas faz muito sentido. Detalhe, hein? No último vídeo que eu fiz sobre esse aplicativo aqui, muita gente deixou nos comentários dizendo que não conseguia abrir conta lá porque não tinha passaporte. Então eu conversei com o pessoal lá da Nomad e eles falaram que isso aí está resolvido, tá? Não, agora você consegue abrir uma conta de investimentos na Nomad para você investir nos Estados Unidos com essa facilidade toda, só com o seu RG, o seu documento aqui no Brasil, tá bom? Vou deixar os detalhes aqui na descrição, até porque se você usar o link que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ganhar $5 para começar também seus investimentos aqui nos Estados Unidos. Então é um aplicativo bem legal que eu tenho usado bastante, acho que faz sentido, principalmente pensando nessa facilidade dos ETFs, ok? Então o link aqui na descrição. E agora vamos falar sobre outras opções de ETFs aqui no Brasil mesmo, né? Talvez você já tenha ouvido falar de alguns índices, como por exemplo o índice Bovespa, né, que ele é o mais famoso de todos. Então, ele é o índice que replica as ações mais negociadas da nossa bolsa. Mas não tem só esse ETF não, tá? Só esse índice não. Vou te mostrar aí na tela agora. Então, olha só, eu entrei aqui no site da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, para ver oficialmente quantos ETFs listados nós temos. E são exatamente 24 diferentes, tá? E você vai ver que a maioria segue realmente o índice Bovespa, né? Tem o BBOV11, tem o BOVA11, que é o mais famoso. Eu até peguei aqui para a gente ver a quantidade que segue o índice Bovespa, né? Então tem o BBOV11. Por que que tem essa diferença toda? Porque cada um desses aqui, ele é gerenciado, ele é administrado, digamos assim, por uma instituição diferente. Esse daqui, por exemplo, ele é gerenciado pelo Banco do Brasil, tá? O BOVA11 é por essa casa que se chama iShares, né? Que é o que tem mais negociação, né? Maior liquidez no mercado é esse aqui. Por isso que é o mais famoso BOVA11. Esse aqui, ó, o BOVV, ele é do Itaú, tá bom? E cada um desses ETFs vai cobrar uma taxinha diferente, né? Então você pode até verificar, se eu não me engano, esse aqui, o BOVV, ele tem uma taxa de administração um pouquinho menor do que do BOVA11, que é o mais famoso, né? E qual que é uma grande diferença, assim, de um fundo, de um ETF para um fundo de investimento? É porque a taxa de administração de um ETF é muito, muito mais barata do que a taxa de um fundo de investimento. Por quê? Esse daqui é um investimento passivo, ele simplesmente segue um ranking ali, uma lista de um índice, tá? Então aqui num fundo de investimento você tem uma gestão que vai escolher quais são as ações prioritárias para colocar naquele momento, qual comprar, qual vender. Aqui é mais automático, digamos assim, então isso daqui é mais barato. E é bem interessante porque tem várias opções aqui, por exemplo, o DIVO11 é um índice que tem com prioridade as ações boas pagadoras de dividendos, né? Outro detalhe aqui bem legal, ó, você pode comprar Gold 11, que é para você investir em ouro, China 11, se você quiser investir também de repente diretamente em ações da China aqui no Brasil, você consegue através desse ETF. E um detalhe importante também, né? Os ETFs você pode comprar apenas uma unidade, uma cota, digamos assim. Por isso é muito democrático, tá? Então,
Vai ter taxa, vai ter ali o imposto de renda se você tiver lucro, mas é muito fácil, é muito simples e é bastante diversificado. Então, para quem estiver começando, quem tiver com pouco dinheiro, às vezes com um ativo só, já tem uma diversificação enorme. Ou então, como eu disse, se você não conhece a fundo determinado mercado, com 1 ou 2 cliques ali, você já diversificou sua carteira. Aí depende se está investindo em dólares, se está investindo em uma carteira norte-americana, que nem eu te mostrei aqui nesse aplicativo. De repente você compra um monte de fundo imobiliário com um clique só. Então facilita na diversificação, principalmente para quem está começando ou não conhece a fundo todos os setores, tá bom? Então já curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu sempre fico de olho e veja esses outros vídeos que a gente separou para você também. Um abraço e até mais!